Bom, a nossa ideia inicial era fazer um robô aranha que se mexesse. Devido a algumas problemáticas, ele não conseguiu desempenhar essa função, devido ao motor ser um pouco fraco. Ele tem a velocidade, porém não tem a força para tocar todas as pernas. Até para ficar desse jeito que ele está aqui suspenso, que a gente conseguiu para analisar os pontos, se a gente ligar aqui agora, ó, ele vai estar um pouco fraco já. Olha lá, tanto que ele se mexer dá uma dificuldade, uma certa dificuldade, sabe? Aí o que a gente pensou? A gente pensou em suspender o mesmo, né? E analisar pontos que a gente achou especificamente críticos, né? Analisando esse ponto, esse aqui e esse aqui. Isso foi de forma computacional no aplicativo, no software tracker, e vamos analisar cada ponto. Bom, quanto à análise do robô, a gente analisou da seguinte forma. Este ponto aqui, central preto, com essa fita preta, ele é a biela do motor. Ele está preso nesse eixo, do mesmo do motor, formando praticamente o virabrequim. Você pode ver que ela vai e vem intercaladamente, para que ficasse um passo consecutivo do outro, enquanto uma perna está para lá, outra para cá. E esse movimento aqui, ele vai formar uma elipse, um círculo. Ele vai girar com uma velocidade que teoricamente é para ser constante, mas não é. Porque o motor ele não tem a força necessária que deveria ter. Então ele vai gastar mais tempo para fazer um movimento. Normalmente é esse assim, de quando ela está subindo a biela, e depois quando está descendo para lá, ele vai mais rápido. Isso, se houvesse um motor mais forte, não haveria esse problema. Esses dados serão mostrados daqui a pouco, mais adiante no tracker especificamente. Também foi traqueado no aplicativo esse ponto aqui. Essa união entre 4 vértices, ele vai descrever um movimento apenas de rotação em torno deste ponto aqui. Ele vai movimentar para cá e voltar. Vai também formar um movimento senoide de velocidade e de posição. Ele vai e volta. Você pode ver, ó, movimentando aqui devagar. Ele vai fazer exatamente esse movimento que eu descrevi. Ele vai para um lado e volta. E o pé da aranha, ele vai fazer um movimento elipsoide também. Ele vai para frente, por cima, como se fosse dar um passo mesmo, e vai voltar por baixo. Se você ver aqui, mais ou menos o movimento, ó, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai ir um pouco e vai voltar por baixo. E por que ele não está funcionando exatamente como deveria, esse motor? Ele pode estar com problema. Foi em menos de 10 minutos de testes com o robô, ele já não está apresentando mais a força que tinha anteriormente. Possivelmente seja por esse motivo. Mesmo que no vídeo ele tenha usado 3 pilhas, aqui com 4 não deu certo. Por isso não foi possível ver o movimento como se deveria. Agora a gente vai mostrar a análise feita no tracker mesmo, em que a gente traqueou esses pontos que eu já mostrei, essa biela, este ponto aqui do meio e os pés da aranha. Este foi o vídeo utilizado durante o nosso experimento. Você pode ver que foram marcados os 3 pontos que eu mencionei, na biela, ali no centro e no pé da aranha. Ó, você pode ver que ele vai ter 136 quadros aqui marcados pelo tracker para ficar mais preciso a nossa medição. Foi feito no modo manual, pois o tracker não teve capacidade de marcar precisamente os pontos analisados. E aqui veremos os gráficos gerados. A partir do ponto A, este localizado na biela do motor, ele vai gerar esse gráfico aqui. Na extremidade da biela, ele vai
começar em ângulo zero, aqui está em radianos, 0 e vai até 47 radiano. Isso é aproximadamente 7 voltas e meio, um pouco mais. E pode-se notar também que ele varia praticamente linearmente, pois não tem muita variação na direção normal, é mais tangencial somente. Você analisar, ele vai só seguir um formato de círculo. Analisando a velocidade dele, você pode ver que ele vai variar um pouco, uma pequena variação mais pela ela ter momentos em certos períodos de rotação em que ele vai girar mais rapidamente, sendo que ele está subindo ou descendo as pernas, por exemplo. E aqui, neste gráfico de baixo, está um movimento em x e y, especificamente. Ele vai mostrar que sobe, faz exatamente o mesmo movimento. Sobe aqui e vai caindo em um movimento de elipse. Agora, analisando o ponto B, ali embaixo, que seria o movimento das pernas, você pode ver que ele vai fazer, como eu havia mencionado, uma elipse também, dessa vez mais achatada, pode-se dizer. É neste gráfico aqui de cima, não é um movimento muito certinho, ele é bem achatado mesmo. E aqui uma velocidade em x. Ele vai começar, vai até uma certa direção e volta. Neste ponto em que cruza o zero, é exatamente onde é o fim da elipse. Ele vai ser praticamente parado no eixo x. E no ponto C. Você pode ver agora nesse gráfico a seguir que ele vai fazer um movimento senoidal em seu ângulo de rotação. Se você perceber, ele vai ir até um certo ponto e vai voltar, parecido como se fosse um pêndulo. Com isso ele vai também ter uma velocidade senoidal e aceleração por sua vez também. Você pode ver também que de todas dessas peças que estão aqui se movendo, tem essas três que não estão se movendo, que estão servindo como estrutura. Tem as três ali centrais, que essas três presas nesse eixo que apenas estão como rotação, e todas as outras estão como translação. Porém, se analisar também este triângulo formado, esses dois triângulos, um formado aqui em cima e ali embaixo, esse de cima está apenas em rotação, se analisar ele como um todo, em rotação em torno do eixo, e o de baixo em translação também, translação e rotação. Com isso, concluímos a nossa análise e será disponibilizada na descrição do vídeo um documento com uma análise um pouco mais completa de tudo isso. Muito obrigado.